Boa tarde. Nos estudos dessa tarde, nós vamos continuar com o nosso Evangelho, que acho que o capítulo 5 é o mais extenso. E nós vamos fechar, então, no item 31 hoje, que é o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, e o item 31, que subitem proveito dos sofrimentos para os outros. Mas antes de nós iniciarmos a nossa reunião, nós gostaríamos de pedir a colaboração de todos em prol da nossa campanha do Natal, porque, como vocês sabem, na pandemia as coisas ficaram mais difíceis para a Casa do Caminho, que tem os impostos, tem os funcionários, tem conta de água, telefone, luz e tudo mais, e as doações diminuíram. E, nesse momento, nós estamos solicitando aos vossos corações que nos ajudem a contribuir para o Natal dessas famílias assistidas, das crianças e dos nossos jovens. Porque, como nós gostamos de comemorar o Natal em nosso lar, essas famílias também gostam. Então, vamos fazer todo o possível para colaborar com aquilo que nós tivermos possibilidades, com aquilo que o nosso coração oferecer para fazer uma campanha de Natal, para que ela seja produtiva, para que ela possa dar o resultado esperado, porque nós contamos com a colaboração de todos vocês, tá? Mas antes de nós iniciarmos, nós vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, agradecendo a Ele pelo dom da vida, por tudo que Ele nos permite gozar nesse momento, a nossa eterna gratidão. Porque sabemos que estamos na carne para aprender, para perdermos sim os velhos hábitos que trazemos ainda de nossas antigas reencarnações e adquirir os hábitos novos que são necessários e que a gente possa, Senhor, conseguir sim fazer esse aprendizado de forma responsável, sabendo que está tudo certo, que nada está fora daquilo que Deus assim o permite, e que nós possamos colaborar sim com o progresso e a evolução do nosso mundo. E assim, Senhor, dá-nos a inspiração, mas dá-nos também, Senhor, a singeleza e a simplicidade para desenvolvermos o nosso estudo do Evangelho com o coração, para que todos que estejam assistindo possam se sentir envolvidos no Teu amor e na Tua luz hoje e sempre. Em Teu nome, Senhor Jesus, em nome de nossa Mãe Santíssima, em nome desses generosos dirigentes espirituais da nossa Casa do Caminho, mas, acima de tudo e sempre, em nome de Deus, nosso Pai, que encerrando essa prece, possamos dar início ao estudo do Teu Evangelho na tarde de hoje. Que assim seja, graças a Deus. É bem pequenininho esse estudo, mas é de uma importância imensa. E o título é Proveito dos Sofrimentos para os Outros. Aqueles que aceitam seus sofrimentos com resignação, por submissão à vontade de Deus e tendo em vista a sua felicidade futura, só trabalham por si mesmos? A gente sabe que, na realidade, quando a gente está num momento de prova, de expiação, a gente está no aprendizado, a gente sabe que vão ter todas as tentações possíveis para nos desanimar, para que a gente ache que está tudo, nada tem valor, mas a gente sabe que tem sim, porque a gente sabe que hoje nós estamos resgatando um passado em que nós fizemos escolhas equivocadas e que o Pai está nos permitindo que nós escolhamos as coisas certas, né? E se nós temos que passar pela dor, pelo sofrimento, pela perda, que nós estejamos resignados diante das dores e das aflições que fazem parte do planeta.
E aí ele fala, podem eles tornar seus sofrimentos proveitosos para outras pessoas? Com certeza. Aí a gente vai lembrar que tem muitos espíritos que fizeram as suas trajetórias na Terra. O próprio Jerônimo de Mendonça, que teve uma doença que ele ficou tetraplégico, que tinha vezes que ele tinha que colocar uma pedra no peito para que ele pudesse suportar a dor que tinha, né? Que ele sentia no peito. Mas nem por isso ele ficou parado. Ele foi levando o evangelho a todos os corações, quer dizer, ele tinha dor? Sim. Ele tinha limitações? Tinha. Mas ele não deixou nada disso impedi-lo de caminhar, porque ele, com a dor dele, ele mostrou para todos nós que quando nós temos a vontade, a gente consegue. E a gente veio para dar certo. Ninguém nasceu para, como é que fala, para falhar. Todos viemos com possibilidades imensas. Mas nós humanos, nós temos muita, assim, reclamamos muito, dificultamos as coisas. Mas aí a gente pensa, se esse espírito que tinha uma limitação, que não podia se locomover, ele precisava da ajuda dos outros, ele fazia o estudo do Evangelho, ele falava, ele explanava sobre o Evangelho, nós que temos todas as possibilidades de nos locomover, não precisamos, quer dizer, todo mundo precisa uns dos outros, mas a gente não tem essa dependência por uma limitação da nossa saúde, né? Então a gente tem que perceber isso e fazer a nossa parte. Aí ele ainda fala, sim, podem ser proveitosos material e moralmente. Materialmente, se pelo trabalho, pelas privações e pelos sacrifícios que se impõem, contribuem para o bem-estar material de seus semelhantes. E a gente sabe, às vezes a gente tem umas limitações na vida, mas a gente tem que ter empatia com o outro, a gente tem que se colocar no lugar do outro, perceber as necessidades dele, que nem sempre são necessidades assim de dinheiro ou de material, mas às vezes até de um momento de atenção que você dispense a essa pessoa, para que ela se sinta bem, que ela possa contar a sua dor. Aí a gente vai também levar o quê? Com aquilo que aprendemos da doutrina espírita, que é uma doutrina consoladora, ela vai nos mostrando de onde nós viemos e de acordo com as nossas escolhas, para onde nós iremos, porque tudo isso faz parte do nosso aprendizado, do nosso dia a dia, né? Então a gente tem muita coisa para dividir com os outros, né? Então a gente fala que ninguém se ache inútil ou incapaz, porque todos têm alguma coisa que ele pode contribuir com o sofrimento, com a dificuldade do outro, às vezes mostrando para ele a bondade de Deus, dizendo para ele que são momentos que a gente vai ter que passar. Por quê? Porque faz parte da nossa escolha reencarnatória. Aí a gente pensa, não há vítimas. Todos nós temos oportunidades imensas. Basta que nós sejamos alertas sobre o que está se aproximando de nós, aproveitar aquilo que nos chega e fazer bom uso de tudo aquilo que Deus nos permite saber e gozar nesse momento, né? E ele ainda fala, moralmente, pelo exemplo que dão da submissão à vontade de Deus. Esse exemplo do poder da fé espírita pode levar os sofredores à resignação e afastá-los do desespero e de suas funestas consequências para o futuro. Isso daí foi São Luís que trouxe essa mensagem em Paris em 1860. E se a gente for analisar a trajetória que a doutrina vem tomando, Kardec, quando nos trouxe a doutrina,
ele teve as suas dificuldades, mas nem por isso ele deixou de cumprir com aquilo que ele veio. Ele tinha dúvidas sobre a sua missão, mas ele trouxe, ele foi fiel, foi leal a tudo aquilo que foi lhe dado. Sofreu com os próprios adeptos do espiritismo, da própria sociedade espírita que o acusavam. Então a gente pode perceber que através de tudo isso ele nos deu um exemplo da fidelidade e da lealdade àquilo que ele se propôs no plano espiritual, de codificar a doutrina espírita, que não deve ter sido fácil, né? Ele deve ter se desgastado bastante. Mas a gente sabe que todos estamos na Terra para aprender alguma coisa, né? Mas eu achei uma lição muito linda aqui no livro Religião dos Espíritos, que fala da abnegação. Então, nós vamos lendo e vamos fazendo pequenos comentários, tá? Abnegação. No estudo da abnegação, fitemos em Cristo o exemplo máximo. Vamos pensar em Jesus. Ele não tinha nada para expurgar, não tinha nada para expiar, mas ele veio em lealdade, fidelidade e obediência ao Pai, nos mostrar como é que nós deveríamos nos conduzir na vida. Que a vida tem sim os seus percalços, mas se a gente souber aproveitar as lições, se a gente souber valorizar tudo aquilo que nos chega, as dificuldades que são necessárias como aprendizado, os nossos erros que vão nos dando a necessidade de refletir e fazer escolhas melhores, e aí a gente vai pensando nessa exemplificação, nessa abnegação que Jesus teve conosco. Imagine que também foi uma resignação enorme que ele nos deu através de todas as dores que ele passou, né? Aí ele fala, emissário de Deus entre os homens, podia exigir um palácio para nascer, mas preferiu asilar-se no abrigo dos animais. Então, ele veio nos dando a lição de simplicidade e de humildade. É tão fácil, né? Mas por que nós complicamos tanto a nossa existência? Se ele veio e nos trouxe tudo isso como lições vivas, porque ele poderia ter mandado emissários em seu lugar, mas ele preferiu ele mesmo vir e nos ensinar como é que nós deveríamos nos conduzir. E o homem ainda lastima, reclama. Mas a gente não está aqui para isso, a gente está aqui para vencer a nós mesmos, para que a gente possa, assim, retirar as pedras do caminho, os obstáculos que nos alcançam, e saber que tudo aquilo tem uma razão de ser, tem um motivo para a nossa existência. Podia frequentar na meninice os mais altos grêmios filosóficos e religiosos da nação, que o contava entre os seus. Todavia, preferiu as rudes experiências da carpintaria de Nazaré. O que ele fez aqui? Ele se colocou as mãos no trabalho. E a gente sabe que Jesus, quando aqui esteve, ele ajudava José na carpintaria e ele ajudava também sua mãe. E a gente sabe que naquela época as coisas não eram fáceis, não. Não é que nem hoje a gente abre a torneira e sai água, não. As águas eram retiradas de poços para que pudesse ser trazida para dentro de casa para fazer a sua alimentação, para fazer a limpeza dos utensílios utilizados. E aí a gente vê quanta dificuldade, e nem por isso ele não deixou de testemunhar a sua vontade de mostrar que quando a gente tem vontade, a gente consegue. Podia aderir aos programas de dominação dos maiorais em Jerusalém, impondo-lhes a sua própria condição de missionário excepcional. Entretanto, preferiu incorporar-se ao trabalho de pescadores humildes, revelando-se a eles
sem violência. E aí a gente vê como o nosso livre-arbítrio sempre foi respeitado. Vê que Jesus sabia da condição de cada um. E vê que ele escolheu para o seu discipulado pescadores, gente humilde, gente do povo, para aprender como se deve viver, né? Podia escolher as damas ilustres para entreter-se com elas acerca do reino de Deus, através de tertúlias afetivas no terraço de casas nobres. Contudo, preferiu entender-se com as mulheres simples do povo, sem esquecer a filha de Magdala, submetida aos flagelos da humilhação. Aí a gente vai pensar na própria Maria de Magdala, que era uma jovem bonita, que vivia tentada, né, por aqueles homens, pela sua beleza, mas que ela também renuncia e se resigna e vai para o vale dos leprosos para ensinar a eles a boa nova, para dar a esperança àqueles que estavam ali naquele vale, para mostrar para eles que o Pai amava todos igualmente e que todos estavam, sim, sob a tutela de Jesus, o nosso Mestre Divino, que veio e ensinou. Podia insinuar-se no ambiente mais íntimo de Caifás ou Pilatos e agradar-lhes a parentela para ganhar influência. No entanto, preferiu aproximar-se dos enfermos esquecidos na via pública. Aí a gente lembra que ele faz o paralítico andar. Quer dizer, a gente sabe que Jesus não derrubou lei nenhuma, é porque estava no momento daquele nosso irmão se libertar das suas dores. Do próprio cego, né? Que pergunta a ele, o que tu queres que eu faça? E ele fala, que eu veja, Senhor. E Jesus faz com que ele recobre a visão. E aí a gente vê tão pequenos atos, mas de uma suma importância para todos nós, para compreender que Deus não esquece de ninguém, que Deus ama todos igualmente e que Ele mandou, sim, o seu Filho dileto como exemplo para a humanidade seguir os seus passos. Podia acumular ouro e prata, mobilizando os poderes de que dispunha, mas preferiu viver entre os desfavorecidos do mundo sem reter uma pedra onde repousar a cabeça. Aí a gente vê que ele tinha, assim, uma inteligência excepcional. Não tinha biblioteca, a gente nunca escutou que ele tenha frequentado escolas, mas de uma sabedoria imensa, quer dizer, era um espírito que já trazia seu conhecimento e toda a sua bagagem para nos ensinar a caminhar no mundo. Podia afastar Iscariotes do círculo doméstico depois de perceber-lhes os primeiros sinais da deserção. Todavia, preferiu conservá-lo entre os aprendizes para não lhe frustrar as oportunidades de reajuste. E não é o que acontece conosco todos os dias? Nós estamos aqui. Um dia a gente está bem, no outro dia a gente está mais ou menos, mas nem por isso Jesus deixa de orar por nós, nem por isso Deus deixa de nos abençoar, nem por isso Maria de Nazaré deixa de vibrar por todos os seus filhos na terra. E, se nós formos contar, esses amigos benévolos que nos acompanham, e nos momentos de tristeza, de aflição, eles nos levantam o ânimo, nos dão a esperança. E aí a gente lembra da própria história de Chico, né? Que passava lá suas aflições e ele pede a Maria que o ajude. E ela manda lhe dizer, Chico, isso passa. Então tudo passa na vida, tudo passa na terra. Só ficam os aprendizados necessários ao espírito imortal para fazer a sua trajetória na terra. Podia agitar a multidão contra os detratores de sua causa, entretanto preferiu que os detratores a comandassem. E aí a gente vê que Jesus nunca impôs nada a ninguém.
E Maria, quando ele era pequeno, jovem, tinha lá suas aflições de mãe, porque as mães são meio apaixonadas por seus filhos e estão sempre preocupadas com eles, né? E a gente vê que ela passou na terra dividindo Jesus com todo mundo. E a gente pensa assim, que ele não combateu ninguém, não usou armas. Tanto é que quando Pedro corta a orelha do soldado, ele diz, aquele que matar pela espada perecerá. Mostrando a Pedro que não era dessa forma que a gente ia conquistar os louros, a doutrina mesmo, né, cristã, fosse enraizada através da violência, né? Podia recorrer à justiça de modo a defender-se contra a perseguição sem motivo. No entanto, preferiu morrer perdoando aos algozes, alinhando-se entre os condenados à morte sem culpa. E aí a gente vai pensar, quer dizer, ele sofreu, colocaram ele na cruz, e ele, quando ele vai dar o último suspiro, ele olha para o céu e diz, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Não te despreocupes assim da abnegação dentro da própria vida, a fim de que possas auxiliar as vidas que te rodeiam. Supérfluo que nos enfeita é carência que aflige os outros. O grande egoísmo da humanidade é a soma dos pequenos egoísmos de cada um de nós. E não é isso mesmo? A gente tem mania de se queixar da vida, mas a gente sabe que a gente está dentro de um lar, junto aos nossos afetos e aos nossos desafetos do passado, dentro de uma família. E que nós temos que ter a paciência, a tolerância e a resignação e aceitar a cada um da forma que é. Porque a gente não modifica ninguém, a não ser a nós mesmos. Aí a gente está muito enganado se a gente acha que vai modificar alguém, né? Sofrer por obrigação é resgate humano, mas sofrer para que os outros não sofram é renúncia divina. E não foi isso que Jesus fez o tempo todo enquanto esteve na terra? Ensinando, mostrando o caminho que nos leva ao Pai, nos mostrando que nós temos que amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento e amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Aí ele ainda fala, ninguém sabe se existe virtude nos prisioneiros da expiação. Entretanto, a virtude mostra-se viva em todo aquele que, podendo acolher-se ao bem próprio, procura acima de tudo o bem para todos. E aí a gente vai ver grandes almas que passaram pela Terra e deram testemunho do aprendizado, da renúncia. Aí a gente vai ver que também, às vezes, tem espíritos que renascem na Terra, mas são espíritos que já estão numa condição muito elevada, mas eles vêm nos mostrar o quê? Que através da resignação, através desse proveito das nossas dores e das nossas aflições, a gente sabe que a nossa felicidade será maior, né? Se podes exigir e não exiges, se podes pedir e não pedes, se podes complicar e não complicas, se podes parar de servir e prossegues servindo, estará conquistando o justo merecimento. Não vale, pois, reclamar a abnegação dos outros para a melhoria do mundo, porque o próprio Cristo nos ensinou à força de exemplos que a melhoria do mundo começa de nós. E não é isso mesmo? Nós estamos na Terra para quê? Para expiar as nossas mazelas do passado. Nós temos que, sim, nos resignar diante da dor. Mas nós também temos que dar testemunho, porque nós acreditamos que a doutrina veio como libertadora dos nossos espíritos, nos mostrando que, de acordo com as nossas escolhas,
a nossa felicidade. Então, todos estão no mundo para espiar e provar. Ricos, pobres, que vivem em palácios ou que vivem na choupana, todos estão na Terra por alguma razão. E a gente não pode querer, sim, a felicidade em coisas que não vão acrescentar nada ao nosso espírito. A felicidade, ela pode ser passageira, sim, mas a felicidade tem que vir das nossas atitudes, da nossa conformação com a vida, da nossa aceitação dos fatos que não podemos mudar. Aí a gente percebe, sim, que Jesus mostrou como nós deveríamos nos conduzir na vida. E a humanidade, passado 2022 anos, ainda continua lutando contra a sua verdadeira realidade, né? Porque todos nós somos filhos de Deus, que nos ama igualmente e quer que nós sigamos, sim, de acordo com a sua lei, de acordo com os princípios que a doutrina nos traz. Aí a gente vai olhando o céu e o inferno, trazendo as experiências daqueles que não suportaram a vida, daqueles que só viveram materialmente, daqueles que foram gozadores e impenitentes, daqueles que se divertiram na vida sem proveito para ninguém. Aí a gente lembra também de Jesus, o nosso divino mestre, que veio e nos ensinou. Então, que nós possamos seguir os passos desse mestre divino, que nós possamos aprender verdadeiramente as lições que ele nos trouxe, porque todos nós temos direito, sim, de ser felizes, mas não da forma que nós desejamos. Não tendo uma casa maravilhosa, um palácio. Lembra que eu falei que sofrem todos, tanto aquele que reside num palácio como aquele que reside numa choupana? Porque as dores são nossas. Lembra que Jesus falou que começa, né? Agora eu não vou lembrar mais onde é que está a lição, mas começa com a nossa exemplificação, né? Que a gente possa fazer como Jesus nos ensinou. E aqueles que se aproximarem de nós, sem esperança, sem fé, não imponhamos nada a eles, porque cada um tem a sua crença, cada um traz a sua religião, traz a sua devoção, mas mostremos a eles, sim, que tudo é passageiro, que nós aqui estamos de passagem. Nós estamos, sim, para valorizar a vida. Nós estamos aqui para acolhermos uns aos outros. Nós estamos aqui para erguer os caídos do caminho, para levantar aqueles que estão desanimados, para aqueles que estão tristes. Porque foi isso que Jesus fez o tempo todo. E ele não tinha nenhuma cabeça para repousar a cabeça. Aliás, não tinha nenhuma pedra para repousar a cabeça. E aí a gente, olhando para nós mesmos, a gente vai ver o quanto a gente tem de possibilidades para auxiliar os semelhantes. Então vamos fazer a nossa parte com amor, com dedicação. Vamos sim nos resignar diante dos reveses da vida, porque eles fazem parte do nosso aprendizado. E vamos nos espelhar nesses grandes vultos da história que foram, sim, de uma abnegação, de uma resignação diante das dores, e muitos deles talvez fossem até missionários que vieram para nos mostrar como é que nós conseguiríamos, através da luta contra o homem velho que existe em nós, de vencermos a todas as etapas. E que o Senhor possa iluminar o nosso caminho, dar sim àqueles que sofrem nesse momento a força, a fé, a esperança e a coragem, mas sobretudo a resignação diante das dores da vida. Daqueles que perderam seus amados, que na realidade não perderam. É só como se eles tivessem feito uma breve viagem e que futuramente se reencontrarão. E muitas vezes eles estão muito mais perto de nós do que nós imaginamos. Então vamos sim levar o consolo àqueles que sofrem,
Vamos dar as mãos àqueles que estão assim desorientados no caminho, porque tudo na vida tem um tempo, e o tempo é de Deus, nosso Pai. E assim, meus irmãos, que nós estejamos consolados por essa doutrina libertadora, que nós estejamos certos de que todos os esforços em lutar contra o homem velho que existe em nós e vencendo as batalhas do dia a dia, um dia seremos felizes, sim, entrando no reino de nosso Pai. E assim, meus irmãos, que Deus nos abençoe os propósitos, que Jesus possa guiar os nossos caminhos, que Maria de Nazaré possa nos envolver no seu amor e no seu manto, e que esses bondosos e generosos dirigentes da nossa casa do caminho possam nos orientar e nos guiar nessa estrada da vida. E que seja assim, acima de tudo, em nome de Deus, nosso Pai, que encerrando essa prece, possamos encerrar o nosso estudo da tarde de hoje. Que assim seja, graças a Deus. E que a paz da consciência no dever retamente cumprido, siga os nossos caminhos hoje, agora e sempre. Graças a Deus.